E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje nós vamos regravar a aula de jar test passo a passo, tintim por tintim. Melhorei algumas coisas da última aula que eu gravei e não só isso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Na parte 2 nós vamos fazer o ensaio também usando o policloreto de alumínio, o PAC, que muita gente pediu no canal para fazer um vídeo de jar test usando então o policloreto de alumínio, beleza? Se eu puder contar com o seu joinha, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, isso sempre me ajuda a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês, beleza? Então, bora começar a nossa aula de jar test passo a passo, tintim por tintim. E eu começo esse vídeo respondendo a seguinte pergunta: para que serve um ensaio de jar test? Ele serve para dizer para a gente qual é a melhor concentração de produto químico para fazer a clarificação da água ou o melhor pH para que isso aconteça. Quando nós tiramos a água de um manancial, raramente ela é transparente. Ela vai ser marrom, vai ser verde. E nós temos que fazer o uso de produtos químicos para clarificar a água, como por exemplo o sulfato de alumínio. Mas não existe uma relação precisa entre a quantidade de colóides que estão causando cor e turbidez na água e a concentração do produto químico que eu devo aplicar, uma vez que a água tem uma série de parâmetros físico-químicos que alteram essas relações. Por isso, eu faço uma varredura de concentrações num equipamento chamado jar test para poder definir qual é a melhor dosagem ou o melhor pH para fazer a clarificação da água. A ideia desse equipamento é otimizar o uso do produto químico para que ele seja o menor possível, uma vez que é ele que gera um grande custo operacional numa estação de tratamento de água. O equipamento de jar test, ele busca simular as principais etapas de clarificação da água em pequena escala. Então, mudando a velocidade de agitação dessas pás, eu consigo simular a coagulação, a floculação e a decantação. E os equipamentos são basicamente iguais, mesmo que você mude de fabricante. No meu caso, eu tenho 6 jarros de provas. Aqui em cima são os copos dosadores, onde eu coloco o coagulante para ser lançado dentro de cada jarro. E aqui embaixo, os copos de coleta, onde eu vou coletar simultaneamente amostras de água tratada. Existem equipamentos com menos jarros, com 3, com 2, com 1, e esse daqui é um equipamento completão com 6 jarros de prova. Mas antes de sair colocando água e ligando o equipamento, nós precisamos decidir 4 parâmetros básicos da água: pH, alcalinidade, cor e turbidez. A cor e a turbidez vão nortear a faixa de varredura, as concentrações de varredura que eu vou usar no meu ensaio. Já o pH e a alcalinidade precisam ser medidos porque os coagulantes são sais de caráter ácido, ou seja, eles vão tentar baixar o pH das amostras. E se o pH baixar demais, eles param de funcionar. Por isso, sabendo o pH e a alcalinidade, eu posso corrigir previamente esses parâmetros para que o ensaio funcione jóia dentro do esperado. Vamos medir então pH, alcalinidade, cor e turbidez. E se você nunca fez esses ensaios antes, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo os outros vídeos de apoio, os outros vídeos de referência, para você ver como que nós procedemos a esses ensaios analíticos indispensáveis para o ensaio de jar test. Terminados os ensaios na água bruta, nós temos os seguintes parâmetros iniciais: pH de 6,8, alcalinidade de 38 mg por litro, como carbonato de cálcio, cor de 92 mg por litro, como platina cobalto, no caso a cor aparente, e turbidez de 51,8 unidades de turbidez. E a partir desses parâmetros, como que nós vamos decidir a melhor faixa de varredura para usarmos no nosso ensaio de jar test?
Bom, nós procuramos na literatura específica autores que já tentaram nortear essa relação, como por exemplo Álvaro Cunha, em um trabalho bem antigo de 1946, mas muito utilizado até hoje. O autor buscou relacionar os valores de cor e turbidez com dosagens de sulfato de alumínio que permitissem a clarificação da água. Então, por exemplo, para a minha turbidez, que teve um valor de 51,8 unidades de turbidez, eu posso usar ali um valor que vai entre 40 e 60. Eu posso interpolar esses valores se eu quiser. Mas, por questões de segurança, eu vou usar a faixa para turbidez de 40 unidades, ou seja, uma faixa que vai de 13 a 25 mg por litro de sulfato de alumínio. Mas, se você quiser, você poderia interpolar esses valores entre 40 e 60, por exemplo. Já para o parâmetro cor, o meu resultado foi de 92 mg por litro em platina cobalto. Buscando também como referência essa tabela, eu vou usar o valor de 90 mg por litro, o que vai me dar uma dosagem de sulfato de alumínio de 29 mg por litro. Ou seja, a minha faixa de varredura vai ser entre 13 e 29 mg por litro de sulfato de alumínio para os 6 jarros. E como que eu vou fracionar isso entre os 6 jarros de amostra? Uma das formas mais simples é nós usarmos a seguinte formulazinha. Razão de coagulante a ser acrescida vai ser a maior concentração menos a menor concentração dividido pelo número de jarros menos 1. O meu jar teste tem 6 jarros e eu vou usar uma faixa de concentração que vai entre 13 e 29 mg por litro. Portanto, 29 menos 13 dividido por 6 menos 1 é igual a 3,2 mg por litro. Essa então vai ser a razão que eu vou acrescentar em cada jarro, partindo de 13 e chegando até 29 com esses valores intermediários. Meu caro estudante, técnico, operador, agora eu quero que você pare um pouquinho, porque nós vamos entrar numa parte que é uma novidade talvez para algumas pessoas, que é a diferença de produto comercial e produto ativo. Muitos autores da área de saneamento, principalmente os mais recentes, eles recomendam que nós façamos a apresentação dos resultados não apenas em concentração como produto comercial, mas como produto ativo. O sulfato de alumínio tem na sua composição o óxido de alumínio, então isso vai variar de fabricante para fabricante. Alguns podem usar menos óxido de alumínio, outros podem usar mais óxido de alumínio, e isso vai interferir diretamente na quantidade de produto que eu preciso usar para clarificar a água. E como que eu faço a comparação entre diferentes fabricantes? Como que eu posso saber como que eu vou substituir o policloreto de alumínio, por exemplo, pelo sulfato de alumínio? É a partir do produto ativo. Então, nós vamos apresentar os resultados como concentração comercial, uma vez que é isso que eu vou fabricar na minha ETA, é isso que eu vou dosar na minha água, mas eu preciso saber que isso vai ser convertido em produto ativo, o sulfato de alumínio 14 águas, Al2SO4 14 águas. É essa espécie que vai reagir com os coloides, fazer a magia acontecer, mas cada produto comercial pode ter o óxido de alumínio, que dá base para o sulfato de alumínio hidratado, em maior ou menor concentração. Portanto, nós vamos tentar, a partir de hoje, mudar um pouquinho o nosso conceito. Não informar concentrações apenas como produto comercial, mas também como produto ativo. E eu explico já já como que a gente faz essas correlações. Se você quisesse, por exemplo, comparar o rendimento de um produto comercial com outro, como que isso seria possível? A partir do produto ativo que é gerado. Se eu quisesse comparar diferentes coagulantes, como por exemplo o sulfato de alumínio granular com o policloreto de alumínio, como que eu faço isso? A partir da dosagem como produto ativo. Se eu quiser substituir o sulfato de alumínio granular na minha ETA pelo policloreto de alumínio, por exemplo, como que eu vou saber a dosagem que eu devo chegar, a dosagem de trabalho? Também pelo produto ativo, ok? Então parece uma mudança de paradigma muito grande,
mas é muito importante para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Essa então é a relação entre produto comercial e produto ativo para o sulfato de alumínio. 1 mol de óxido de alumínio, o óxido de alumínio, é a base para a fabricação do sulfato de alumínio hidratado, o sulfato de alumínio 14 águas, e é uma relação estequiométrica de 1:1. A massa molar do óxido de alumínio é de 102 gramas por mol, enquanto que o sulfato de alumínio hidratado, o sulfato de alumínio 14 águas, tem uma massa de 594 gramas por mol. Ou seja, existe uma relação de massa entre a dosagem do meu produto comercial e a dosagem do meu produto ativo, sendo que eu posso então fazer uma relação entre esses dois valores usando uma regra de 3. Portanto, a minha dosagem de produto ativo vai ser igual à dosagem como produto comercial vezes 594 divididos por 102. Quando eu faço esse cálculo, isso me dá um número de 5,824. Então, a dosagem de produto ativo vai ser a dosagem de produto comercial vezes 5,824. E eu vou acrescentar também a porcentagem de óxido de alumínio do meu produto comercial. Essa porcentagem de óxido de alumínio vai variar de cada fabricante para cada fabricante. E na sua estação de tratamento, sempre que você adquirir o sulfato de alumínio, você tem que ter um relatório do fabricante, uma ficha de informação do seu fabricante, dizendo qual é o teor de óxido de alumínio presente no seu produto comercial. E é esse valor que você vai usar para fazer as relações entre dosagem de produto ativo e dosagem em produto comercial. Então, por exemplo, o produto que eu vou usar no laboratório, ele tem 16% de óxido de alumínio na sua composição. Partindo da menor dosagem de 13 mg por litro que eu vou utilizar como produto ativo, eu vou então determinar qual é a dosagem equivalente em produto comercial. Então, a dose em produto ativo é de 13. Isolando a dose de produto comercial, a conta fica da seguinte maneira: 13 vezes 100 divididos por 5,824 vezes 16. Lembrando que esse valor de 16 é justamente o teor de óxido de alumínio do meu produto comercial. E isso corresponde então ao valor de 14 mg por litro como dose de produto comercial. É isso que eu vou acrescentar no jarro de número 1. Repetindo o procedimento para todos os outros jarros, então, eu vou ter os seguintes valores. Para o jarro de número 2, eu vou acrescentar 17,4 mg por litro como produto comercial. Para o jarro número 3, 20,8 e assim sucessivamente, até que o jarro de número 6, que vai usar 29 mg por litro de produto ativo, vai corresponder a uma dosagem de 31,1 mg por litro como produto comercial. Em cada jarro, a situação vai ser a seguinte: o jarro 1, onde eu vou usar 13 mg por litro de sulfato de alumínio como produto ativo, eu vou acrescentar uma concentração em produto comercial de 14 mg por litro. Já o jarro de número 6, cuja concentração em produto ativo vai ser de 29 mg por litro, vai requerer que eu acrescente 31,1 mg por litro como produto comercial. Agora nós vamos preparar as soluções que serão usadas no ensaio de jar test. E basicamente nós temos a solução de coagulante, e no caso eu vou usar o sulfato de alumínio granular, e a solução corretora de pH e alcalinidade, e para isso eu vou usar o hidróxido de cálcio. É interessante que você busque produzir essas soluções na mesma concentração que é usada na ETA onde você trabalha. Como eu não disponho de uma ETA, eu vou produzir a solução de sulfato de alumínio numa concentração de 5 gramas por litro, ou 5.000 miligramas por litro. E a solução de cal hidratada também em 5 gramas por litro, ou 5.000 miligramas por litro. E a partir disso, então,
eu vou definir quais volumes de coagulante eu vou acrescentar em cada jarro para chegar nessas concentrações de varredura. E para isso eu uso uma fórmula de diluição simples. Concentração 1, volume 1 é igual a concentração 2, volume 2. Sendo que a concentração 1 é a concentração do coagulante que eu fabriquei, é a concentração comercial de fato, e eu fiz lá em laboratório com 5.000 miligramas por litro ou 5 gramas por litro. V1 vai ser a minha incógnita, que é o volume que eu vou adicionar em cada copo dosador. Concentração 2 é a concentração que eu quero chegar, ou seja, aquela fração para cada jarro. E volume 2 é o volume de água bruta em cada jarro, que no meu caso eu vou usar 1.500 mililitros, 1,5 litro em cada jarro. Portanto, para o primeiro jarro, o cálculo vai ser o seguinte: 5.000 miligramas por litro vezes V1 vai ser igual a 14 miligramas por litro vezes 1.500. Isolando V1 nessa continha, eu vou acrescentar um volume de 4,2 mililitros de coagulante para o jarro número 1. Já para o jarro número 2, a continha vai ser 5.000 vezes o volume 1 é igual a 17,4 vezes 1.500. Isolando o volume 1, eu tenho que para o jarro de número 2, eu vou colocar no copo dosador 5,2 mililitros de coagulante. Fazendo então para todos os jarros, esses serão os volumes que eu vou acrescentar em cada copo dosador. Então, lá no primeiro jarro, eu vou acrescentar 4,2 mililitros de coagulante, e isso vai corresponder a uma concentração de 13 miligramas por litro de sulfato de alumínio como produto ativo. No último jarro, onde eu vou acrescentar 9,3 mililitros de coagulante, isso vai corresponder a 29 miligramas por litro de sulfato de alumínio como produto ativo. E agora chegou a vez de verificar o pH e a alcalinidade da minha água bruta para saber se eu vou ter que ajustar esses valores. Bom, o pH da minha água bruta é de 6,8 e para o coagulante sulfato de alumínio, o ideal é que seja entre 5 e 7. Então, para esse ensaio, eu vou aumentar esse pH até 8, porque eu sei que após acrescentar o sulfato de alumínio, esse pH vai cair, ficando dentro dessa faixa ideal de trabalho ou muito próximo a isso, entre 5 e 7 aproximadamente. Já a alcalinidade é de 38 mg por litro em carbonato de cálcio. E agora eu vou ver se isso é suficiente para as doses de coagulante que eu vou usar. Então, existe uma relação na literatura que nos diz que cada 1 mg de sulfato de alumínio em produto ativo consome 0,5 mg de alcalinidade. E quem diz isso, claro, não sou eu, mas a literatura específica da área. No livro do Richter, por exemplo, ele tem uma tabela com produtos que podem acrescentar ou reduzir a alcalinidade. E o sulfato de alumínio aparece ali, onde cada miligrama por litro desse produto vai reduzir em 0,5 miligramas a alcalinidade. Então eu vou guardar bem este valor de 0,5, porque é ele que eu vou usar para determinar se a alcalinidade é suficiente ou não. Para saber se a alcalinidade vai ser suficiente, eu uso essa formulazinha aqui, ó. A alcalinidade requerida é a dose de produto ativo vezes quanto que o meu produto consome. No caso do sulfato de alumínio, 0,5. Fazendo o cálculo para o primeiro jarro, a alcalinidade mínima que a água tem que ter é de 6,5 mg por litro. Para o segundo jarro, cuja dosagem é de 16,2 mg por litro de sulfato de alumínio, o mínimo de alcalinidade que a água bruta tem que ter é de 8,1 mg por litro. Repito o procedimento para todos os outros jarros e chego à seguinte conclusão, que a alcalinidade da água bruta é de 38 mg por litro, maior do que todos os resultados de alcalinidade requerida. Portanto, não será preciso corrigir a alcalinidade nesse meu ensaio. Contudo, é importante relembrar que eu decidi elevar o pH até o valor de 8, e ao elevar o pH para 8, a alcalinidade também vai aumentar, ainda que de forma não intencional. Portanto, com toda certeza eu estarei garantindo as condições para que o ensaio seja realizado. Se fosse preciso corrigir a alcalinidade, nós vamos sempre usar o último jarro como meu parâmetro, como a minha referência,
pois ele é o que vai usar a maior concentração de coagulante, ou seja, é o que vai ter o maior consumo de alcalinidade. Por exemplo, vamos supor um ensaio onde o último jarro usará um valor de 80 mg por litro de coagulante e a água bruta tenha, nesse caso, 25 mg por litro de alcalinidade. Bom, eu verifico que para o jarro de número 6, essa alcalinidade requerida seria de 40 mg por litro em carbonato de cálcio. Se a água bruta tem apenas 25 e eu vou elevar até 40, então eu preciso acrescentar 15 mg por litro de alcalinidade artificial, usando algum produto químico que faça esse trabalho para mim. No nosso exemplo, no meu laboratório, eu uso uma solução de cal hidratada preparada na concentração de 5.000 mg por litro. Então eu uso 5 gramas de cal hidratada em 1 litro de água e tenho que manter aquilo em agitação constante, né? Porque a cal hidratada se dissolve muito pouco em água, então é sempre importante manter bem agitado o meio. E de novo, eu sigo para a literatura para ver as minhas referências. Para a cal hidratada, nós temos que cada 1 mg dessa solução acrescenta mais de 1 mg por litro de alcalinidade, 1,35. Então, esse 1,35 eu vou chamar de fator de ajuste. A minha concentração teórica, então, vai ser a concentração que eu fabriquei em laboratório multiplicada por esse fator de ajuste. Então, 5.000 vezes 1,35 dá uma concentração teórica de 6.750 mg por litro para este produto químico. E para saber quanto que eu acrescento de volume da minha solução alcalinizante, eu também uso a mesma formulazinha de diluição, porém, substituindo a concentração pela minha concentração teórica. Para o jarro de número 6, onde eu quero aumentar em 15 mg por litro a alcalinidade, eu vou fazer o seguinte cálculo: 6.750 vezes o volume 1 vai ser igual a 15 mg por litro vezes 1.500. Isolando o volume 1, eu tenho que o resultado dessa continha é 3,3 ml de solução alcalinizante. Portanto, no último jarro, eu vou acrescentar 3,3 ml da minha solução alcalinizante, elevando a alcalinidade de 25 para 40, podendo usar uma dose de sulfato de alumínio de 80 mg por litro. Esse mesmo valor agora, de 3,3 ml, eu vou acrescentar em todos os jarros, mesmo aqueles que não precisam de correção de alcalinidade. Isso é importante na primeira bateria de testes, porque o pH de todos os jarros tem que ser exatamente igual. Então, se eu preciso corrigir o pH do último jarro, inevitavelmente eu terei que corrigir o pH e a alcalinidade de todos os jarros anteriores, mesmo que eles não precisassem disso. Então, as minhas condições iniciais de ensaio são essas: as concentrações em produto ativo, as concentrações em produto comercial, as doses de sulfato de alumínio que eu vou acrescentar em cada jarro dosador e o pH da água bruta, que eu subi até o valor de 8. Feitas todas essas considerações, finalmente agora nós vamos proceder ao teste em laboratório, as agitações para simular o processo de clarificação da água. Como nós vimos, a alcalinidade é suficiente, mas o pH está baixo demais. Por isso, por experiência, eu vou subir esse pH até o valor de 8, mas cada estação tem autonomia
para subir o valor do pH até a faixa que julgar mais adequada. Para isso, eu vou usar a solução de cal hidratada que eu preparei, um pHmetro e um conta-gotas para poder subir esse pH até o valor de 8. Agora sim, pH devidamente corrigido, coagulante colocado em diferentes concentrações em cada copo dosador, eu vou aumentar a velocidade de agitação para 200 rotações por minuto para simular a etapa de coagulação, a etapa de mistura rápida. No meu equipamento, 200 rotações por minuto é o suficiente para conseguir um gradiente de velocidade de 1000 segundos a menos 1, que é o que a literatura recomenda para uma boa mistura rápida. E dessa forma vai permanecer por 2 minutos e então eu vou diminuir a velocidade para simular a floculação. Coagulação em 3, 2, 1. Passados os 2 minutos, eu diminuí a agitação para mais ou menos 25 rotações por minuto para alcançar um gradiente de velocidade de aproximadamente 20 a 25 segundos a menos 1. Isso é agora a mistura lenta, a etapa da floculação. E dessa forma vai permanecer por 20 minutos para que se formem os flocos em todos os jarros. E finalmente, depois de 2 minutos de agitação rápida, 20 minutos de agitação lenta e 20 minutos decantando, nós vamos coletar a amostra dos 6 jarros. E é interessante também descartar um primeiro volume que está contido dentro das mangueiras, que não passou pelo processo de agitação, que ficou paradinho ali, beleza? E é interessante também coletar as 6 amostras simultaneamente. Com as 6 amostras coletadas, voltamos para o turbidímetro e para o espectrofotômetro para medir a cor e a turbidez e depois medirmos o pH de cada um desses jarros. E esses então são os meus resultados após o ensaio de jar test. O jarro de número 1 não teve um desempenho muito bom, assim como também o jarro de número 6. Já os jarros 2, 3, 4 e até mesmo o 5 tiveram um desempenho um pouquinho mais satisfatórios, sendo que os jarros de número 3 e 4 foram os melhores. Eles conseguiram zerar tanto a cor quanto a turbidez.
0,02 de turbidez é o limite de detecção do turbidímetro que nós temos no laboratório. Então, depois de tabular todos os resultados, nós vimos que os jarros de número 3 e 4 foram os que tiveram o melhor resultado para a remoção de cor e turbidez, conseguiram zerar esses parâmetros. E qual dos dois que a gente escolhe como a concentração ideal para o nosso dia de trabalho? Bom, aquele que conseguiu o mesmo resultado usando a menor concentração de produto químico, ou seja, o jarro de número 3. O jarro de número 3 utilizou 20,8 mg por litro de sulfato de alumínio como produto comercial. Considerando que o meu produto comercial tem 16% de óxido de alumínio, isso equivale a uma concentração de 19,4 mg por litro como produto ativo. Então, a partir desse valor agora, eu posso repetir o ensaio usando outro tipo de coagulante com concentrações diferentes de óxido de alumínio e poder comparar os resultados, uma vez que o produto ativo está sendo usado como minha referência principal. E aqui cabe uma observação quanto ao jarro de número 2. Embora ele tenha deixado o valor de turbidez um pouquinho acima do que os jarros 3 e 4, isso já está dentro do padrão de potabilidade, tanto a cor quanto a turbidez, assim como esse valor vai cair ainda mais após o processo de filtração. Ou seja, se eu quisesse, eu poderia escolher inclusive o jarro de número 2 como aquele que teve o resultado mais satisfatório, uma vez que as propriedades da água já estão dentro do padrão de potabilidade. Mas aí segue a margem de segurança que cada ETA tem para si e o que o operador, o que o técnico da estação julga como o melhor resultado. E caso fosse do meu interesse também, agora eu poderia repetir este experimento usando essa dose de 19,4 como produto ativo ou 20,8 como produto comercial em todos os jarros e variar o pH. Lembra que no começo do experimento eu subi esse pH até o valor de 8? Agora eu posso reproduzir esse experimento mudando os valores de pH em 0,2 a 0,2, por exemplo, 0,3 a 0,3 e decidir qual é o melhor pH de coagulação para o meu coagulante, uma vez que eu já encontrei a concentração ideal de trabalho. Certo, galerinha? Espero ter te ajudado a fazer um jar teste tintim por tintim, passo a passo, do zero. Não se esqueça da importância de saber o teor de óxido de alumínio do seu produto comercial para poder converter este valor em produto ativo, pois é a partir do produto ativo que a gente pode determinar dosagens de outros tipos de coagulantes, como por exemplo o policloreto de alumínio ou até mesmo o sulfato de alumínio granular, mas com outra concentração de óxido de alumínio. Joia? E se você gostou desse conteúdo, eu sugiro para você o meu e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, onde eu explico tudo isso bem explicadinho do zero. O link para aquisição do e-book ou do livro físico eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Então por hoje é só, nos vemos no vídeo de número 2, onde vamos repetir o ensaio de jar teste usando policloreto de alumínio. Link também no primeiro comentário, beleza? Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.